Eu quero contar que o presidente francês Emmanuel Macron declarou que está bastante positivo sobre a possibilidade de aceitar o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Luca Bassani é que vai chegar com os detalhes e com o que falta para esse acordo acontecer. Luca Bassani, bem-vindo. Exatamente, Evandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Este acordo que tramita desde o final dos anos 90, quando o presidente do Brasil ainda era Fernando Henrique Cardoso, pode ter a sua conclusão neste ano de 2025. E tem testado não só a amizade de muitas décadas entre Brasil e França, mas também a amizade pessoal entre o presidente Lula e Emmanuel Macron, que de longa data também se encontram, seja na Europa, seja em outras partes do mundo, e agora estão também aí, como vemos no vídeo, na COP30 em Belém. De acordo com o presidente Emmanuel Macron, ele acredita que todos os critérios que foram colocados pela União Europeia para tentar transformar a competição internamente em algo mais justo podem ser encontrados até o final deste ano, mas disse que vai se manter vigilante para defender os interesses franceses e europeus de qualquer tipo de concorrência injusta. É bom a gente lembrar que dentro da União Europeia, muitos países, principalmente os mais industriais, como é o caso da Alemanha, da Holanda, têm pressionado para que o acordo saia até o final do ano, algo que o presidente Lula quer também que aconteça. Seria um grande trunfo que isso acontecesse antes do ano eleitoral e abriria então a possibilidade do maior mercado consumidor do mundo, 700 milhões de pessoas dos dois lados do Atlântico, mas a França internamente, por ser a segunda maior economia da Europa e aquele país que mais produz gêneros agricultáveis, tem o maior agronegócio dentro da União Europeia, tem os seus próprios interesses a zelar, e por isso o presidente Emmanuel Macron colocou uma série de entraves através dos seus representantes em Bruxelas para que isso não fosse assinado antes. A gente sabe que há uma pressão tanto dos europeus quanto dos latino-americanos para que isso aconteça, mas tudo indica que alguns critérios, principalmente o controle de alguns preços e ficar de olho nessas regras ambientais, serão também utilizadas para modificar um pouco a regulamentação antes que tudo possa ser assinado. A gente vai ficar de olho. O presidente, como eu disse, se diz otimista, mas cauteloso, que se manterá também vigilante para proteger os seus próprios agricultores, algo que ele deve ser cobrado também da imprensa local aí no Brasil durante os próximos dias, durante a sua participação na COP30 em Belém. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Um abraço para você. Bom, já está ficando bem enjoativo esse qualquer coisa eu te aviso do presidente Emmanuel Macron sobre esse acordo União Europeia-Mercosul. Então assina. Você está concordando agora? Então assina aí, Emmanuel Macron. Pois é, né? Ele fica, na verdade, num fogo cruzado, ele não quer... Pisando em ovos, escolhendo palavras, porque veja, Evandro, e não assina o negócio. No final das contas, o lobby ali da agricultura francesa é muito forte em cima dele. Exatamente. Né? E ele não entendeu que alguma coisa vai ter que ceder, alguma coisa vai ter que perder. Enfim, não tem muito para onde correr. A União Europeia vive uma espécie de decadência econômica, né? Até uma decadência cultural também, enfim, mas isso é um tema para outra hora. Mas essa decadência econômica, e agora se acelera por conta das tarifas de Donald Trump, veja, outros países, a Índia, por exemplo, bateu de frente com os Estados Unidos em relação às tarifas. A China dobrou a aposta. A União Europeia cedeu completamente. Né? Então, veja, não tem muita saída. Você vai ficar na mão ali do Trump com a tarifa ou você vai procurar diversificar o mercado? Então, ele tem que assinar isso daí. Olha, o Alan Gani hoje, além de comentarista, ele é professor e algumas sextas-feiras ele precisa sair mais cedo. É isso aí. Então eu vou dispensar o Alan Gani. Só quero contar para você, Alan Gani, hoje nós mencionamos aqui o quanto o break é importante para o Gani, porque ele tem a menor bexiga entre os seres humanos mundiais. E aí eu descobri que tem uma outra pessoa parecida com ele, que é o Júnior Dias, que mandou uma mensagem no nosso WhatsApp dizendo o seguinte: moro em New Jersey, nos Estados Unidos. Evandro, acabei de descobrir que não sou o único que tem a bexiga pequena. Bebo poucos ml de líquido e parece que bebi toda a água do rio Amazonas. Tamo junto, Alan Gani.
A gente vai fundar o BA, né? Bexigas Anônimas, né? Isso aí. Vou liberar então o nosso Alangani, que além de dar aula, provavelmente vai ao banheiro também. Muito obrigado, gente. Abraço, Alangani. Valeu. Vai com Deus. Até mais. Valeu. Ô, Zé Maria Trindade, como é que você avalia, hein? Será que o presidente francês, Emmanuel Macron, estava esperando justamente a COP30 e todo esse diálogo ao lado do presidente Lula para falar, após a minha vinda aqui, sim, eu assinarei o acordo União Europeia-Mercosul? Pois é, mas essa aula do Alan foi perfeita, né? E tirou aquela crença que eu tinha da Europa. Eu nasci, né, falando do velho continente como se lá fosse o berço da civilização até hoje, e a sabedoria, cultura, economia, tudo mais. Vi chegar o euro, vi chegar a Comunidade Econômica Europeia, que é o nosso segundo maior mercado, né? Primeiro China, segundo a Europa, se a gente considerar o mercado todo, né? Não dividir em países. E o terceiro seria os Estados Unidos. Então, assim, a gente vê com a chegada do euro, agora a Europa vai dominar o mundo, o euro vai substituir o dólar nas transações internacionais. E chegou um momento em que eu lia notícias, um cantor tal só aceita contrato em euro, o outro para exportação já está transferido para o euro. Que nada, o euro agora já não é mais essa moeda internacional e o dólar que continua forte e firme. Então, há mesmo esta decadência da Europa em poder, e isso ficou muito descrito nesse acordo que todos assustaram com os Estados Unidos de uma maneira muito difícil para a Europa. Quer dizer, numa negociação você tem que bancar, você tem que ir um pouco além para chegar no meio termo. E a história do Macron, o Alan falou perfeitamente, a agricultura francesa, ela não é competitiva com a agricultura brasileira, isso já está claro. Nosso produto é melhor, todos os nossos produtos são melhores, né, e mais baratos do que os produtos franceses. E na CNA, Confederação Nacional da Agricultura, conversando sobre a possibilidade de elaborar isso que nós precisamos. Então, em vez de carne in natura, a carne industrializada, que já agrega. E outros produtos, em vez de exportar ração, a soja, exportar uma ração mais elaborada. Mas aí me disseram que o mercado se fecha se o Brasil fizer isso. Então, o Macron está exatamente preso nesse lobby poder. Qualquer coisa, eles jogam esterco na Champs-Élysées. Fala, Piperno. Olha, primeiro que eu... Muito bom esse exemplo. Mas, primeiro que o Macron... Inclusive, o esterco no Brasil é melhor que o esterco na França. Eu não tenho expertise no tema, mas eu imagino. Eu confio em você. E o presidente Macron, certamente, depois que deixar o poder, né, daqui a menos de 2 anos, eu acho que ele vai se tornar um novo brasilianista. Eu jamais vi um governante europeu frequentar tanto o Brasil nesse período Lula como o presidente Macron. Só está faltando assinar o papel, né? Agora falta assinar o papel. E por que ele não assina o papel? Entre outros fatores, e o Zé descreveu muito bem a questão, a oposição dos agricultores franceses, que vêm fazendo isso, aliás, reagindo de forma estridente há muito tempo. Mas nós não podemos descolar isso da realidade política da França. Macron, ele é obrigado, aliás, a trocar os seus primeiros ministros quase que como que troca de roupa. Toda hora cai algum, né? E alguns deles, inclusive, têm batido recordes, aliás, um recorde negativo de menor permanência à frente do governo. Ele fez eleição no ano passado e de lá para cá já trocou um monte. Então, do ponto de vista político, ele é muito pressionado por esse segmento importante da economia francesa, a agricultura, da mesma forma que esquerda e direita também o pressionam bastante e lhe negam apoio. Agora, é inevitável que o acordo seja firmado. Um evento mundial como a COP é muito importante também para esse tipo de costura de bastidor, porque o que interessa ao Brasil hoje na COP não é, por exemplo, receber alguém do governo Trump, que não vai, obviamente, fazer nenhum aceno positivo, mas principalmente receber líderes europeus, porque com isso o Brasil tem um objetivo
de curto prazo e direto, ou seja, fechar o raio do acordo. Então, me parece, até pela confiança externada pela dona Ursula von der Leyen e também pelo ministro Mauro Vieira, que essa data está muito próxima a ponto do governo brasileiro até mesmo arriscar uma data, né, no dia 20 de dezembro.